Meus amigos, no mundo que vivemos, há a ilusão da meritocracia, porque existem privilégios invisíveis. Pois é, privilégios invisíveis de muitas pessoas. Basta você observar, por exemplo, as condições reencarnatórias. É aquilo que eu falo às vezes. Eu recentemente fiz uma live aqui chamada Reencarnação Como Ela É. E é um assunto que a gente precisa estar sempre pontuando e reforçando por alguns detalhes. Algumas pessoas falam muito em meritocracia. Geralmente, pessoas que estão ganhando com esse sistema Matrix, pessoas que estão se dando bem dentro desse sistema Matrix, até mesmo psicólogos, psicólogas, que tentam trazer tudo para a pessoa, tudo que acontece na vida da pessoa, como se fosse de responsabilidade única e exclusivamente do ser, da pessoa. E não deve ser assim observado, até porque existe a psicologia social para observar também certas coisas, ou seja, sociedade e indivíduo dialogam, é uma dialética permanente entre sociedade e indivíduo. Então, claro que nós temos a nossa responsabilidade, temos a nossa autorresponsabilidade. Claro que não devemos ficar terceirizando responsabilidades. Claro que não devemos querer culpar sempre o outro, sempre o mundo e sempre o universo, o presidente da república, o governador, o prefeito, seja lá quem for, pelas coisas que de repente não dão certo em nossa vida. Claro que isso não deve virar uma tônica, não deve virar um discurso pronto de vitimismo, de coitadismo. Claro que não. Por outro lado, nós devemos compreender de que nós não somos uma ilha, né? Nós estamos diante de uma sociedade e estamos diante de circunstâncias, pois é, circunstâncias reencarnatórias. E essas circunstâncias reencarnatórias fazem toda a diferença. Aonde você nasce, a cidade que você nasce, a família que você nasce, o incentivo que você vai receber. Imagine só, e eu vou citar exemplos claros e básicos. Uma pessoa nasce numa comunidade conflituosa. Nasce onde o pai é traficante de drogas, onde é bandido, onde a mãe é prostituta, onde há dentro de casa uma família toda voltada ao crime, onde é troca de tiro e confusão o tempo todo. Essa pessoa, qual é a paz e a estrutura básica familiar que essa pessoa vai ter para até mesmo fazer seus estudos básicos e ter uma infância, viver uma infância? Essas pessoas geralmente vão ultrapassar, vão pular fases, não vão ter nenhum tipo de infância, não vai ter tempo de viver a pureza infantil, a inocência infantil, mediante a circunstância de ter nascido num local e numa comunidade, numa família extremamente adversa, conturbada. Então, imagine uma pessoa que nasce num bairro nobre, com toda uma família calma, pais calmos, bem serenos, tranquilos, não é? Que vão dar uma educação de extrema qualidade, das melhores escolas, colégios particulares, com tudo que se tem do bom e do melhor, os melhores serviços de saúde e educação, infraestrutura, facilidade de acesso a tudo, aulas de tudo que esses meninos desde pequeno têm, não é? Aulas de música, de pintura, karatê, jiu-jitsu, defesa pessoal de todo tipo, boxe, inglês, espanhol, francês, italiano, é tudo, não é? Tem meninos, e esses meninos que nascem nessas famílias, eles desde pequeno têm uma agenda semanal que eles praticamente não param, é uma aula atrás de outra. E as pessoas que geralmente são criadas nessa atmosfera têm uma família pacífica, pais que se dão bem, que se gostam, uma casa tranquila. Eu já conheci e vi pessoas na infância
de pessoas que tinham uma casa absolutamente calma e tranquila, um ambiente extremamente favorável para fazer as tarefas de casa da escola, as lições que a escola passava, não é? E estudar, ter o seu momento todo dia para estudar. Mas por quê? Você tinha o seu quarto para se fechar e estudar. Você tinha uma casa extremamente silenciosa, sossegada, um ambiente extremamente favorável para você estudar, ler, ter o tempo para tudo, não é? E fazer outras atividades que antigamente na minha infância era videogame, eu não gostava, eu não tinha, mas outras pessoas tinham, então eram outras coisas. Agora, você dentro de uma casa onde existe alcoolismo, drogas, onde existe uma confusão entre os membros da família permanente, que estão se degladiando permanentemente, ofensas morais, verbais, trocas de socos e pontapés e situações outras. Você nasce numa comunidade violenta. Entre o crime, veja que há uma diferença muito grande. Então, veja que é aquele ponto que se toca. O planejamento reencarnatório é muito importante. Se você tiver que reencarnar na Terra, procure ver, analisar bem em qual família você vai renascer. Não aceite todo e qualquer tipo de oferta. Dialogue bem e exija também um padrão de reencarnação, um mínimo planejamento reencarnatório para que você tenha opções também de se desenvolver, de adquirir novas habilidades e de fato fazer valer aquela encarnação. Porque senão, dentro dessa roda de samsara, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, para nascer sempre em condições desfavoráveis, adversas, com circunstâncias extremamente difíceis, desfavoráveis. Como é isso? Existem os privilégios invisíveis. Ou vocês acham que não? Vou citar um exemplo. Para muitas pessoas, o primeiro emprego é algo que é suado, é muito difícil, né? Conseguir uma oportunidade para uma primeira vaga, para um primeiro trabalho, um primeiro emprego, uma primeira oportunidade, não é? Se não for por concurso público, mas por outra via, uma brecha, uma oportunidade. Antigamente, nos tempos remotos, era mais fácil, né? Existia mais assim aquela camaradagem entre as pessoas. Ah, é o filho de fulano, é o vizinho, é o parente de não sei quem. Vem pra cá, dá uma oportunidade, tem uma banca de revista, né? Na época que tinha banca de revista que todo mundo ia comprar jornal impresso, queria revista impressa, não é? Ou seja, existia era um outro mundo há 30, 40 anos. E existiam também outras opções de emprego que hoje em dia praticamente não existe. Hoje em dia, o que é que vai fazer numa banca de revista? Né? Está tudo na internet, está tudo no teu celular. O que é que tu vai atrás? Né? Nem o público que antigamente consumia revistas de conteúdo adulto, né? Hoje em dia não vai mais na banca de revista, quer dizer, ninguém vai em banca de revista. Então é importante entender isso para entender a conjuntura, o momento histórico que o espírito renasce e as circunstâncias dessa encarnação. Ou seja, são situações de desigualdade. Os espíritos nascem em condições muito desiguais. E o que é que a mídia faz? O que é que a imprensa, a mídia faz para tentar nos enganar e perpetuar essa visão da meritocracia? Pegam exemplos de pessoas que nasceram em comunidades difíceis, né? Pegam exemplos de pessoas que nasceram na extrema pobreza e que venceram na vida, entre aspas, no que se diz aqui na Terra do que é o vencer na vida, né? Pegam exemplos que são, esses exemplos estatísticos são os mínimos, são as exceções à regra. Eles pegam as exceções à regra para colocar como se fosse a regra. E aí colocam a imprensa, vez ou outra, aí principalmente
aqueles meios de comunicação que você conhece mais, aqueles que mais têm audiência, né? Aqueles que tem faz um símbolozinho lá, aquele outro, tal. Então coloca e bota lá na manchete fulano que nasceu em condições adversas, na favela, tal, na comunidade, no morro de não sei onde, e eles estão aí, ó, venceu, hoje é médico, é advogado, é não sei o quê, o outro virou juiz de direito, é do STF, é do não sei o quê. Ó, são casos raros, são casos excepcionais, são casos extraordinários, são exceções à regra. Mas a imprensa joga isso, porque a imprensa ela está aí como esse braço forte do poder constituído da Matrix, certo? E ela quer jogar a imagem, fazer aparecer a imagem de que isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, que isso é algo normal e que o resto é mimimi, é blá blá blá. Ou seja, a visão da Matrix e da imprensa corrompida, cooptada, é vender a imagem de que, porque fulano de tal que nasceu em condições adversas, ou fulana de tal que nasceu em condições adversas e conseguiu isso aí tudinho, é porque qualquer um pode conseguir. E se não conseguir, é porque é preguiçosa, é preguiçoso, é vagabunda, é vagabundo, ou não se esforçou o suficiente, não estudou o suficiente, se acomodou, se deixou levar por isso ou por aquilo, ou seja, sempre a visão de jogar a culpa, a culpabilidade em quem já nasce em condições adversas, em condições desiguais, sem contar os privilégios invisíveis, porque, veja, uma pessoa para conseguir o primeiro emprego que eu estava falando, uma dificuldade tremenda. Existem outras pessoas que já nascem em berço esplêndido, né? Já nascem em berço de muita riqueza, de famílias ricas, famílias nobres, que têm influência política forte, que têm já uma genealogia política, já vem de um coronelismo, principalmente no Nordeste, né? Mas também por todo o Brasil, essa coisa do coronelismo que ainda existe, é a família A, B ou C, que são praticamente as donas da cidade A, B ou C. Isso existe muito em todo o Brasil, mas principalmente eu vejo aqui no Nordeste, em cidades e até em capitais, não só no interior do Nordeste principalmente, mas em cidades capitais grandes também, que são dominadas pela família C, D, E, C, D e E, A, B e C, ou A e B. Só aquelas famílias continuam dominando, sendo os donos e donas da cidade de geração em geração. Capitanias hereditárias, capitanias hereditárias. Ou seja, passando de pai para filho, de filho para pai, de neto para bisneto, isso continua até hoje. Então eu já vi casos de pessoas que tiveram um rapazinho, por exemplo, que eu vi que o primeiro emprego dele foi ser logo secretário municipal, secretário da cidade, de uma capital aqui. O outro foi ser secretário de governo do estado. Secretário de governo do estado, primeiro emprego da pessoa. Então, convenhamos que são situações extremamente, oportunidades extremamente opostas, extremamente desiguais. Entendeu? Essa é que é a grande realidade. Então não caia na ilusão da meritocracia. O discurso da meritocracia no Brasil, sobretudo, o Brasil propaga muito esse discurso da meritocracia. É um discurso que, em tese, pode parecer até bonito e pode parecer real, mas é uma farsa. É uma farsa porque as coisas não são tão mágicas, tão belas assim. As oportunidades não são iguais para todo mundo. Então é muito fácil você pegar um exemplo que deu certo, um caso que deu certo e querer dizer que porque aquele deu certo, todos podem dar certo. Não é assim. Ou seja, tem gente que se esforça, que estuda, que rala, que tenta de todas as formas e não consegue. A grande esmagadora maioria que nasce em circunstâncias desfavoráveis
Não vai poder ter, até porque vem da base, como eu falei. Se você, desde a infância, já tem uma infância conturbada, uma família violenta, agressiva, uma família onde você chega da escola, vê o pai se drogar, o pai bater na mãe, problemas dentro de casa, todo mundo discutindo, uma pessoa, o seu pai armado, sua mãe armada, todo mundo fumando, bebendo, se drogando dentro de casa. Que espaço favorável você vai ter para fazer uma lição de casa da escola? Para estudar, para ter um seu cantinho de estudo e reflexão. Para começar, você vai ser uma criança que não vai receber o mínimo de carinho, não é? Você vai ser uma criança que vai ser obrigada a amadurecer, a ter que amadurecer mais rápido por conta das circunstâncias. Você não vai poder viver a pureza infantil. Que tristeza você não poder viver a mínima fase de pureza, de inocência infantil, porque você vai estar dentro de um ambiente já sempre assoberbado, conturbado, onde você não vai receber carinho, não, vai receber tapa, vai receber pisa, cinturada, né? Você vai receber violência, muitas vezes pais, familiares, fora abusos que podem acontecer na família. Você vai receber pancada, porrada. Você vai ser criado na base da porrada em todos os sentidos. Na base da porrada, literalmente, né? Apanhando, levando grito, sendo os piores nomes que se possa imaginar. Você vai ser chamado de palavrão dos piores nomes. Como é que fica a cabeça dessa criança quando ela tiver adolescente, a revolta que se dá e tudo que fica lá como trauma da maneira que foi criado, das palavras que foram ditas para ela e tudo isso. Então veja que nós não podemos fugir deste contexto social, da realidade social. Por isso que existe o próprio estudo da psicologia social, da sociologia, das questões sociopolíticas e econômicas que não podem ser ignoradas diante de oportunidades. Então esse vídeo eu fiz questão de fazer para reforçar esse pensamento, e esse canal tem essa força de trazer esclarecimentos e rasgar o véu contra discursos falaciosos de uma falsa meritocracia no Brasil. Isso não existe. Quando uma pessoa nasce numa condição privilegiada, tem todos os privilégios desde pequeno. Imagina, uma pessoa está lá, ó, na maior tranquilidade desde pequeno, muito bem tratado com amor e carinho pelos pais, com tudo que você tenha de melhor, de alimentação, de cuidados, de saúde, de educação, de tratamento VIP, de aula disso, aula daquilo, aula de música, de violão, de piano, basquete, futebol de salão, ginástica, vai fazer natação, vai fazer aula de inglês, aula de espanhol, aula disso. Meninos que têm uma agenda repleta, completa de atividades o tempo todo, de aula de tudo. São pessoas que chegam com 12, 13 anos, sabem fazer uma porrada de coisas. Você não vê esses meninos assim? Muito bem criados, muito bem nascidos, meninos que dominam tudo. Tal coisa sabe também. Sabe tocar piano? Sei. Sabe jogar basquete? Sei. Sabe? Pessoas que vão ter muitas habilidades, porque desde pequeno foram criados em ambientes favoráveis, calmos, tranquilos e com incentivo da família, incentivo dos pais. Vá, meu amigo, você é bom, vai dar certo. Você vai ser bom nisso, vai ser bom naquilo também. Você pode ser bom nisso e pode ser bom naquilo também. Pode ser bom naquilo. Você é fera. Ou seja, você vai ser criado com incentivo, com pessoas que vão ativar em você seus potenciais. E mesmo que você não seja bom em tudo, mas você vai saber um pouquinho de cada coisa. Você vai ter múltiplas habilidades. Você vai saber, pelo menos, você pode não tocar tão bem piano como fazer sua aula de inglês, mas você vai ter uma noção geral de muita coisa. Você vai ter uma variedade de conhecimentos a seu dispor, né? Veja como você larga muito, mas muito na frente
né, de uma pessoa que está em condições totalmente adversas. Então não me venha falar em meritocracia, por favor. Né? É como se fosse alguém está subindo uma escada comum e alguém está numa escada rolante na maior suavidade, na tranquilidade, ou no elevador, tranquilo, subindo. São duas realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então é importante a gente trazer esse vídeo. Esse vídeo tem esse cunho psicossocial e espiritual. Psicossocial, político e espiritual. Para a gente entender de que no Brasil há uma farsa nessa história de meritocracia. Claro que, por outro lado, nós não devemos nunca querer sempre transferir para a sociedade ou para os outros coisas. Temos que assumir nosso papel, assumir nosso protagonismo, assumir as rédeas da nossa vida. Nós temos que ter a nossa autodeterminação. Claro, temos que caminhar pelas próprias pernas. Claro que sim. Isso não pode servir como uma desculpa antecipada, não é? Também daqueles que podem ser os preguiçosos ou aqueles que querem que as coisas caiam do céu. Não, tudo bem, não é isso que eu estou querendo falar. Tem gente que quer só que tudo caia do céu e pode se esconder por trás já de uma desculpa por conta do sistema. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Mas de uma maneira geral, não é? Nós temos que entender que as circunstâncias em que nascemos e a desigualdade de oportunidades fazem toda a diferença. Existe uma palavra mágica na vida, eu aprendi: oportunidade ou oportunidades. São palavras mágicas. Quem tem mais oportunidades vai mais longe. Quem tem mais oportunidade na vida, tem pessoas que só precisam de oportunidade, porque são talentosas, têm capacidades e só falta oportunidade, só falta alguém ver, alguém abrir portas para essa pessoa. Já tem outras pessoas que não têm tanto talento e tanta capacidade, mas têm um mundo aberto de oportunidades e acaba triunfando mesmo sem ser tão talentoso, enquanto outros são extremamente talentosos, mas falta abertura de portas e de oportunidades. É importante refletir sobre isso. Esse é um vídeo reflexivo sobre essa questão para todos nós. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que você vai pensar em alguém que mereça ver esse vídeo, que vale a pena assistir esse vídeo, porque esse canal fala sobre espiritualidade, mas aqui também entendemos que esses assuntos que estamos falando aqui, tudo isso tem a ver com espiritualidade, é o processo reencarnatório, é onde reencarnamos, onde renascemos e as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis desse processo. Então a gente aqui faz um alinhamento dos assuntos espirituais com os assuntos também psicossociais, cotidianos, para entender todo o contexto que nós estamos vivendo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ajude o canal. Aqui a gente fala o que muitos canais não têm coragem de falar, tá bom? Um grande abraço a todos.